Oi, meus seguidores. A pedido de uma solicitação, depois que eu deixei uma caixinha de tema, né? Eu vou dar início a uma pequena aula. Eu achei esse formato melhor para que a gente possa discutir todos os assuntos desse tema, que é a paralisia de Bell. É a paralisia facial periférica idiopática, que não tem uma causa para ela. Então, vamos tentar ser o mais breve possível, mas abordando todos os aspectos, tá? Essa paralisia facial periférica é a diminuição ou interrupção da função do nervo facial, que é o sétimo par craniano, que ele tem a função de ser responsável pela movimentação de todos os músculos de uma hemiface. Um nervo equivale a uma hemiface. Ela pode ser unilateral ou bilateral, e quando é periférico, depois que já saiu de uma área do tronco cerebral, a lesão pode ser em qualquer qualquer área do trajeto do nervo e sempre vai ser do mesmo lado da lesão, que a gente denomina ipsilateral. A causa pode ser diversa, desde idiopática, que é sem causa, até viral, pelo herpes zoster e um trauma pós-cirúrgico, às vezes uma compressão, tudo isso pode causar a paralisia. Para identificar ela, a gente faz um exame neurológico do nervo facial, né? A gente pede para o paciente fazer um sorriso forçado e ver que a rima da boca está desviada para o lado bom. A gente pede para o paciente franzir a testa e ele não consegue franzir do lado da lesão, assim como quando fecha o olho, principalmente quando fecha o olho forçado, ele não consegue ocluir totalmente o olho, fica o branco do olho aparecendo, a esclera, e é denominado isso aí lago oftalmo, tá? Aqui na fotinho com os créditos do livro do Netter, mostrando como que é esse nervo, o trajeto dele e também como que fica clinicamente o paciente com a paralisia, né? Ele não fecha o olho, ele desvia a rima para o lado bom e ele não franze a testa. Assim como uma observação importante que ele mostra aqui, o nervo facial também é responsável por uma parte da audição. E quando existe deficiência desse nervo, acontece um aumento da audição, que a gente chama de hiperacusia. Então, o paciente fica bem sensível a barulho. É uma afecção bem comum, acomete 23 por 100 mil habitantes por ano, e acontece principalmente na sua forma idiopática por uma inflamação do nervo. O início é súbito, acontece o pico em até 48 horas, podendo se estender até o quinto dia. Às vezes o paciente tem uma dor antes do início da paralisia e ela acontece completa em 70% dos casos e sem todos os sinais, sem o sinal de Bell, sem o lago oftalmo, sem toda essa característica que eu descrevi no quadro clínico, em até 30% dos casos. Em relação ao prognóstico, é bom, os pacientes começam a recuperar a partir do 10º dia. É importante fazer uso de corticosteroide, que a gente prescreve, que é o anti-inflamatório, assim como a fisioterapia, é muito importante. Mas tem pacientes que ficam com pequenas sequelas, é a menor parte deles, mas pode acontecer esses movimentos anormais, que a gente denomina cincinesia, assim como hemispasmo facial, que é ficar contraindo a face o tempo inteiro involuntariamente, isso se trata com botox. Assimetrias depois da fisioterapia também pode ser corrigida com botox, e essas lágrimas de crocodilo também podem acontecer, que é quando o paciente começa a chorar enquanto está usando a gustação, comendo, né? Os idosos são mais propensos a ficar com déficit pós-paralisia, mas a maioria dos pacientes ele se recupera em 85% dos casos, totalmente, tá? É importante esse cuidado no tratamento, usar os anti-inflamatórios, e o olho, como o olho fica entreaberto, não fecha totalmente, não lubrifica totalmente. Quando acontece a paralisia facial periférica, é muito importante o cuidado com o olho.
Então, você tem que usar o colírio que o médico prescrever, usar as pomadas, porque você dessa forma previne tanto conjuntivites como úlceras de córneas, que são consequências bem graves da paralisia facial periférica, tá? Se tiver mais dúvidas, eu vou abrir outra caixinha, mas é uma afecção comum hoje. Tem um prognóstico que é a recuperação ótima, na maioria das vezes os pacientes se recuperam, mas é importante passar por avaliação médica e fazer os tratamentos corretamente, tá? Os créditos da aula vão para o texto do livro Neurologia que todo médico deve saber, assim como a imagem do livro do Netter, tá? Ótimo domingo!